Olá pessoal, boa noite. A nossa conversa hoje vai ser diretamente com a Itália. Patria Bucar, ela guia de turismo oficial do governo italiano, tá? Sejam todos bem-vindos. Fátima, boa noite. Rubens Studart, bem-vindo. Padria está chegando aqui agora. Lilian, bem-vinda. Tá chegando aqui. Olá, Padria. Olá, Tudo bem? tudo jóia, Rodrigo? Que ótimo. Você tá me ouvindo bem? Tá me vendo bem? Tá ok? Tô. Tá ok. Você tá me ouvindo bem? Também, também. Ótimo, Pronto. ótimo. Eu quero dizer que é uma honra para o diálogo aberto recebê-la, tá, Padria? Ai, Rodrigo, obrigada. E é uma honra também, você sabe, eu já te falei que era apaixonada pelo teu pai, né? Todos nós lá em casa, nós votávamos no teu pai. Então é uma honra também para mim. Muito obrigado. Padria, nós estamos há já algum tempo aí acompanhando teu trabalho, sabe? E, assim, a partir do momento que nós publicamos, divulgando Hum. essa nossa live, nós recebemos várias mensagens de pessoas que admiram você, o seu trabalho. Ah, obrigada. Realmente, Rodrigo, eu produzo muito, mas assim, eu penso muito nas pessoas que também não vão poder vir, sabe? Nunca eu tenho pessoas que, logicamente, é o meu público que vai poder vir, que vai poder me contratar como guia oficial, aqui em Florença, mas vai ter gente que sonha, né, com os meus passeios, que sonha com as minhas postagens. Então, meu público é um público bem fiel, sabe? E, e eles acompanham mesmo, assim, eu tenho muito orgulho porque, assim, são todos brasileiros, a maioria, né, brasileiros, e para você encontrar alguém que gosta de arte, que gosta de cultura, que gosta de história, é difícil. Com certeza. Então, assim, já iniciando aqui a nossa Ah, o conversa, pessoal ensinando, todo mundo de Fortaleza. Eita, gente, hoje vai ser um papo completamente Ceará, viu? Porque quem já está nos acompanhando aí, né? A nossa convidada especial de hoje do Diálogo Aberto é Padria Bucar, né? Ela psicóloga de formação, guia de turismo oficial do governo italiano, não é? Conferencista há 14 anos em Firenze, na Itália. Então, a primeira pergunta aí, Padria, como você chegou na Itália? bem, eu perdi minha mãe muito rápido, né? Em 20 dias eu perdi minha mãe e eu estava já em Fortaleza com vontade de melhorar mais, né? Eu trabalhava com pacientes terminais, só que aí eu queria um mestrado e na época não tinha mestrado ainda em Fortaleza. Então eu pensava de fazer o mestrado na Europa, né? E aí percurso da minha vida me levou a conhecer meu marido, né? E aí em Fortaleza, e aí o que que acontece? Aí eu venho para Florença. Venho para Florença sem falar italiano, venho para Florença bem com duas malas, né? Fechei consultório, fechei minha vida em Fortaleza, sendo filha única. Meu pai me deu muita força porque ele disse vá, e teve o amor, né, de dizer vá, né, porque ele sabia que isso seria muito importante para mim. E aí eu acabei sem nunca ter feito mestrado, nunca. Ah, Meu mestrado tem 13 anos e é minha filha.
E aí, vindo para Florença, eu vi esse mundo que eu não conhecia, né? Esse mundo velho, esse mundo antigo, esse mundo... Porque nós, no Brasil, nós somos muito jovens. Quando eu falo de 1500, muita coisa já aconteceu aqui, É. né? Muita coisa. E tudo que eu apresento para os meus clientes já estava aqui antes do Brasil ser descoberto. Então, para mim, isso me chocou demais e me apaixonou muito. E aí eu já me perdia nas ruas e queria saber dos locais e tudo. E aí eu digo, não, peraí, para tudo, que agora eu vou realmente estudar para ser... De repente, quem sabe o caminho me conduziu para isso. E aí eu fui estudar realmente. A gente passa por um curso e um concurso muito severo. E eu amo o meu trabalho, não tem jeito. Pronto. Eu quero avisar aqui para quem está nos assistindo, tá? Podem enviar perguntas aqui para a Patrícia, Adoro! tá? Pode enviar perguntas aí, dúvidas sobre o turismo, né? Sobre o turismo italiano, alguma curiosidade que vocês tenham sobre a Itália, sobre Firenze, né? Enfim, pode enviar perguntas aí, pessoal. Padria, então, assim, o que foi que te fez largar da psicologia? Foi exatamente Bem, esse contato aí com a Itália, com a cultura? eu já estudava antes de largar a psicologia, né? Largar não, porque eu ainda sou inscrita no Conselho Regional de Psicologia, né? Então, assim, não atuo mais, mas continuo como psicóloga. Mas o que que acontece? Chegou um momento que teve uma crise muito grande, né, da economia. Aí foi nos idos de 2007, 2008, que eu já estava aqui. E aí os hospitais, eles estavam contratando só pessoas que tinham estudado aqui, tinham feito mestrado aqui e tinham já estudado aqui. E eu tinha toda a minha bagagem no Ceará. Né? Então, assim, entre um italiano e um brasileiro, quem é que você vai escolher na hora da crise? Você vai escolher o italiano, né? Por mais que eu já era cidadã italiana, mas, com toda razão, eles escolhiam... E era um campo muito novo para cá, para Florença. Florença não tem nem 1 milhão de habitantes, Certo. né? Padria, chegou aqui a primeira pergunta já, né? A Carla, ela está perguntando qual é a melhor época do ano para visitar Firenze. E quais... Eu adoro responder essa pergunta, sabe por quê? Porque eu digo assim, quando você tiver dinheiro. E quais os museus que têm entrada franca? Bem, são poucos, tá? Poucos. A catedral é de graça. O Museu Casa Siviero é de graça. A Igreja de São Lourenço é de graça. Muito poucas coisas aqui são de graça, né? Por quê? Por quê? Porque nós temos aquele 5% do patrimônio mundial da humanidade italiano aqui em Florença. Então fica difícil também. Vou já falar, os vinhedos, né? Quais vinhedos eu recomendo? Fica difícil também para os museus se sustentarem sem cobrar, né? Porque aqui a gente tem a única obra de Michelangelo, a obra pintada de Michelangelo. Aqui nós temos três telas do Leonardo. Aqui nós temos a primeira escultura em 360 graus. Nós temos o Davi. Nós temos um museu dell'Opera del Duomo, que é riquíssimo, tem obras do Donatello. Então fica difícil fazer de graça, né? Fica difícil. Mas já a rua já é um museu a céu aberto, né? Diferente de algumas cidades que você só vê quando você entra nos museus. Aqui não. Quando eu faço o passeio a pé, eu faço em 3 horas,
Depois as pessoas dizem, Padrinha, quanto vai faltar? Eu digo, tanto. Tanto vai faltar. Porque é tudo assim, na cara da gente, sabe? Ok. Padrinha, a Lilian, ela está perguntando aqui, né, qual os vinhedos que você recomenda? Bem, eu sou suspeita para falar, porque eu sou apaixonada pela família Frescobaldi. Família Frescobaldi está há 700 anos no mercado. É uma família nobre, uma família que começou em 1300 e eu sou muito apaixonada pela família Frescobaldi. Mas eu levo para todos os vinhedos, por exemplo, se você quiser ir para o Castelo de Broglio, se você quiser ir para Antinori, eu vou, não tem problema nenhum. Mas se você quiser, Padrinha, me indica uma vinícola, um vinhedo, eu vou indicar Frescobaldi, porque eu sei que é sinônimo de qualidade, Certo. sabe? E aí, quem foi que perguntou? Perguntou é sempre a Lilian, Michelangelo Leonardo. Meu amor, não me pergunte, não. Pergunte não, sabe por quê? Porque é uma dúvida que eu tenho até hoje. Eu acho que eu vou ter até quando eu for embora. Porque é difícil, é muito difícil. Porque são dois gigantes, não tem jeito. Não tem jeito. E assim, as pessoas me perguntam, já pegando o gancho, Padrinho, o que é um gênio para você, né? E eu falo sempre que gênio é aquela pessoa que faz primeiro. Tipo assim, poxa, cara, Leonardo, o Daniel, que é o Dicas de que é meu colega em Paris, ele logicamente vai ser Leonardo, porque Leonardo morreu em Amboise, lá na França, né? Logicamente que você vai ser Leonardo. Mas Leonardo era realmente maravilhoso. Amo Leonardo. Mas o que eu estava dizendo? Me, Oi. me lembra. É, você Ai, me lembra. realmente também fugiu aqui, fugiu. Eu vou lhe fazer uma pergunta. É, Tá. é, chegou aí várias pessoas aí depois, mas chegou outra pergunta aqui. Esse teu nome é tão singular, qual tua descendência? Bem, sim. Eu sou por parte de pai, a mãe do meu pai, a minha avó, era descendente de libanês e o meu avô era descendente de sírio. Então eu sou descendente de sírio-libanês e por isso Padre Bocá. Certo. A Kátia lá de São Paulo, ela está perguntando quais são os dois gênios, que eu acho que ela entrou depois. Leonardo e Michelangelo, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Certo. Sem dúvida nenhuma. Pronto, quem chegou agora, pessoal, pode enviar perguntas aqui para a Padria, tá? Tudo sobre turismo. E o Daniel me lembrou bem o que é gênio, né? A pessoa que, por exemplo, eu considero hoje em dia, o presidente da Apple, o presidente o Steve Jobs, chega, Steve Jobs. exatamente, Steve Jobs. Steve Jobs é um gênio. Por quê? Porque ele inventou uma coisa que ninguém tinha inventado. Então, Steve Jobs é um gênio moderno, né? Então poxa vida, por que eu não tive esse pensamento antes, né? Então, isso é um gênio, né? Isso é ser um gênio. E, nossa, Michelangelo e Leonardo são exemplos de um monte de gênios que passaram pela história. Um monte. Tipo, a cúpula da Catedral de Santa Maria del Fiore, por exemplo. É um gênio. E quase ninguém conhece, que é Filippo Brunelleschi. Certo. Padrinha, chegou outra pergunta aqui. É muito caro alugar um apartamento em Firenze por 3 meses? Depende, depende. Depende, você tem que pesquisar muito, né? Você tem que pesquisar muito. Depende, você tem que estudar o mapa de Florença e ver o que é que você quer fazer e aí ver onde é que você vai alugar. É um preço. Depois do centro, fora do centro já é outro preço. Mas aí, por exemplo, você quer ficar justamente no centro. Então, você fica perto do centro, você não fica
Bem, enfim, depende do bolso da pessoa, né? Sempre. Porque aqui tem coisas, Rodrigo, tem coisas de 8.000 euros a diária, É, né? E tem coisas de 800 euros o aluguel de um apartamento por mês. Então depende. Depende a pessoa. Eu acho que a pessoa precisa estudar o mapa primeiro, né? Ver aonde é que ela vem fazer a coisa, por exemplo, estudar italiano, né? Consultar as escolas de italiano, e aí ver os apartamentos perto da escola e por aí vai. certo. Outra pergunta, Padre, que chegou aqui. Queria saber se o serviço fornecido por você é em grupo ou individual. Depende do cliente. Por exemplo, se o Rodrigo vier com a família dele inteira, a família dele tem 10 pessoas. Então eu vou atender ele e a família dele. Vai ser um trabalho personalizado, mas vai ser de grupo, né? Já atendi amigas, né? Eu atendi, eram 8 amigas e é um grupo, né? E também já atendi uma pessoa só. Então depende. Certo. Mas cada atendimento é personalizado. Eu faço uma entrevista com a pessoa antes, né? Antes de dar o programa que eu forneço para a pessoa, eu gosto de falar com a pessoa e aí, a partir disso, eu elaboro o programa para ela. Pronto. Padria, eu gostaria que você falasse aí. Peraí, tem uma pergunta aqui. Qual é um roteiro ideal para você? Em Florença, fazer um passeio pela cidade para eu apresentar assim, dar uma pincelada, né, na cidade, e ver o Davi. Você não pode sair daqui sem ver o Davi. É inadmissível sair daqui sem ver o Davi. O Certo. que é o Davi? Para quem não sabe, o que é o Davi? O Davi é uma estátua que Michelangelo fez em 3 anos e tem quase 6 metros de altura. Então, é a estátua mais perfeita do mundo de todos os tempos. Então, você não pode deixar de ver. Não pode. Certo. Aí tem uma pergunta aqui da Raquel. Quanto você cobra por assessoria? Aí depende, né? É no direct. É no direct. É no direct. Essas coisas são no direct. Porque Padria, cada caso é um caso, né? Cada pessoa. Eu me dedico muito à elaboração do programa das pessoas, sabe? Assim, o meu trabalho não para no momento que eu te entrego o programa e você fechou comigo, que aí eu vou comprar os ingressos, que aí eu vou também me preparar para você, chamando o direct. Chama no direct, assim. Não posso dar o ouro à concorrência também, né, Rodrigo? pode não. Como uma Padria, boa cearense, me manda mensagem no direct. Padria, fala aí algum atendimento curioso que você deu aí, algum pedido curioso que você atendeu a algum cliente. Foi muito engraçado e eu nunca mais esqueço. Foram vários, mas assim, um me deixou no coração, e eles são amigos hoje, né? Geralmente eles ficam amigos, os clientes. E aí o que que acontece? Nós fizemos, foi um casal, e nós fizemos o tour. Eles quiseram visita guiada pela cidade e nós fizemos um museu. Ok. E aí, de noite, ele me liga pelo WhatsApp. E ele diz, Padria, olha, eu quero noivar com ela e ela não sabe. Aí eu falei, pois bem, o que eu posso ajudar, né? Aí ele falou, bem, eu quero que você dê um jeito de fechar a Bulgari pra gente, para eu pedir a ela em casamento. Isso às 9 horas da noite, né? Então, outro trabalho que um guia
como eu faz, entrar nas lojas, pedir o contato das pessoas, do gerente, para quando acontecer uma coisa dessa, eu poder falar diretamente no WhatsApp do gerente e pedir para, naquela determinada hora que ele queria, se a gente dava para fechar a loja. E aí a pessoa disse, ok, tá, dá. Ele pagando, e aí ele pagou, né? E aí foi uma das coisas. E eles ainda estão casados. E eu já atendi eles com a filha deles. Eles voltaram aqui. Mas chorava eu, chorava ele, chorava ela, chorava todo mundo. Porque eu disse, meu filho, você vai ter que ajoelhar agora que você tá bem aqui. Você fez isso tudo, você vai ter que ajoelhar, né? E eles são super apaixonados. Super apaixonados. E aí já voltaram com a filha, já. Ah, Muito bacana. lindo. Muito, muito bonito. É. Imagino a cena realmente ao vivo, né? Como deve ter sido. Mas o mais, assim, importante que eu queria destacar é que nós, guias, conferencistas e personalizados, a gente tem todo um trabalho por trás, sabe, Rodrigo? Enquanto eu estou conversando com você aqui, eu estou ligada em 10 mil coisas, olhando 10 mil coisas, sabe? Assim, eu tenho que prestar muita atenção em você, porque se de repente você cair, eu te levo para o hospital, eu acabo com o dia inteiro e te levo para o hospital. Se por acaso você for roubado, eu vou com você na polícia. Então, tem toda uma coisa por trás. E para mim estar bem, para atender você, tem toda uma coisa por trás também, não é pegar e sair, Com né? certeza. Padria, a Vanessa aqui, ela está pedindo para você falar sobre O Vale do Chianti. Vale do Chianti, porque ela disse que quer casar lá. Vanessa é dona de uma agência aí de Fortaleza. Muitos agentes de turismo entraram, viu, Rodrigo? Você é muito querido, porque um monte de gente aqui eu vi entrando. É, Bem, falar do Vale do Chianti é falar sobre o coração da Toscana, né? Nós temos dois vales, o Vale do Chianti, que produz o Chianti clássico, que é um consórcio que foi fundado no século XVIII. E tem o outro vale, que se chama Vale d'Orcia, que é onde tem o consórcio do famoso Brunello, de Montalcino, que é recentemente, que é de 1986. E aí, o mais antigo é o Vale do Chianti. Então, os vinhos do Vale do Chianti, por causa da terra, né, eles são mais elegantes, eles são mais suaves. O vinho da Vale d'Orcia, de onde tem o Brunello, eles são mais incorporados, mais secos, mais pesados, né? E o Brunello ficou mundialmente conhecido porque eles fizeram muito, injetaram muita publicidade no mundo inteiro do Brunello. Então, quase ninguém conhece o Vale do Chianti, porque ele mesmo se faz propaganda por causa da história que ele tem. O vinho é mais conhecido do que o Vale. O vinho é mais conhecido do que o Vale, exatamente. Eu quero ir para o Chianti. Meu amor, você conhece, sabe o que é Chianti? Sei não, mas eu quero ir. Eu digo, é um vale, aí eu explico, né? É um vale e tal, e tem várias vinícolas. E aí eu levo para as vinícolas e a gente tem uma visita e a degustação. E aí a gente faz a degustação na Sala dos Marqueses. Dos Marqueses Frescobaldi por causa disso, porque esse trabalho de formiguinha, de fazer, de estruturar tudo para o meu cliente. Então, o meu cliente faz a degustação na sala do Marquês Frescobaldi. Bacana. E olha que eu não ganho nada com isso, tá? Eles não me dão nada. De Natal, você queria que eu contasse uma história? Pois é. De Natal, uma vez, eles me deram um azeite. Mas eu amo eles, não tem jeito. Né? Não tem Padria, jeito. uma pergunta aqui da Kátia, lá de São Paulo. Qual a melhor história de Leonardo que você possa contar? Bem, Leonardo, ele era um ladrão fino.
Ladrão fino. Leonardo, ladrão fino, assim, no bom sentido. Por quê? Michelangelo, ele ia para os necrotérios estudar os cadáveres. Ele entrava e saía, por exemplo, em um museu, eu não pago, por causa do título de guia. Michelangelo entrava e saía dos museus com essa carteirinha, porque era Michelangelo e porque era filho adotivo do Lourenço Magnífico da família Médici, que era a família mais rica do mundo. Foi por 400 anos a família mais rica do mundo. Então, ele tinha entrada e saída grátis, né? Já o coitado do Leonardo, sendo ninguém, né? Ele também queria estudar anatomia e ele era louco por anatomia. Aí ele roubava os cadáveres, aí era preso, aí soltavam ele, e aí ele pegava só um pedaço do cadáver. Menina, era uma confusão danada. E ele mandava o pessoal roubar por ele, pagar o pessoal para roubar para ele. Então ele era muito perseverante, sabe, Leonardo? Mas perseverante, quando eu falo de Leonardo, eu começo a rir, porque ele é um personagem e era vegetariano. Ah. Como assim uma pessoa em 1400 ser Já existia vegetariana? isso? Já existia isso? Ele era Leonardo. Por isso que eu te digo, porque ele é único. Ele andava com roupas extravagantes, com cores extravagantes. Ele era um ser livre. Eu digo sempre. Ele não tinha compromisso, ele não se preocupava no que os outros iam falar. Já Michelangelo, sim. E ele é Leonardo da Vinci porque 20 fica aí próximo, é? Exato. Porque ele nasceu simplesmente de um acasalamento, né? O pai dele não era casado e era de não era pobre, né? Mas a mãe dele era, né? E aí o que acontece? O pai dele diz, eu crio o menino, né? Já que eu tenho mais condições. Só que aí ele cresceu como bastardo, porque o pai dele não era casado, né? E aí, para as pessoas bastardas, geralmente era dado o nome da cidade que a pessoa nasceu. Então, ele se chamava Leonardo da Vinci, que é Leonardo, que agora a gente chama ele de Leonardo, mas ele foi batizado por Leonardo da Vinci, porque ele nasceu em 20. Padre, uma pergunta aqui da Samara. Qual é o vinho que só pode comprar a cada 5 anos? Se é o Brunello. É o Brunello. É o Brunello. É o Brunello. Porque o Chianti, ele fica 3 anos dormindo, né? O Brunello, ele fica 5 anos dormindo. Por isso que eu digo que ele é mais forte, ele é mais encorpado. Você precisa tomar com carne, geralmente, né? Com carne, principalmente de javali, que a gente come muita carne de javali. A gente não. O pessoal come muita carne de javali. E o Chianti não, já pode ser servido com uma massa, com um risoto. Já é diferente, já é mais elegante porque fica 3 anos, né, no barril. E o Brunello fica 5. É essa a diferença também. Porque a terra... Sabe que o ar também... o vento. Se o vento vem do mar, tem um gosto e um cheiro diferente. Se o vento vem do sertão, tem uma cor e um jeito diferente. Então, tudo isso conta para um vinho. Quando você compra uma garrafa de vinho, você está comprando toda uma experiência por trás. Todo um trabalho grande por trás. Padre, a Lília está perguntando aí, e a Firenze para italianos, como é? Ah, como assim, no dia a dia? Não entendi. Eu também não entendi, Lília. Repete a pergunta aí, mais claro. Enquanto a Lília repete a pergunta aí mais claro, eu vou te perguntar como é a personalidade do Florentino. Bem, o Florentino, ele é muito fechado, tá? Ele é muito fechado. Ele diz muito nome feio, meu Deus do céu, eles dizem muito nome feio.
E a gente tem que estar e a gente tem que estar assim muito aberta, com a mente muito aberta, tá? Para o Florentino, porque o Florentino ele ele fala demais, não me feio. Mas ele é uma pessoa muito fechada, mas só que quando você vai devagarzinho, devagarzinho, ele não vai lhe chamar de amigo assim rápido, tá? Você vai devagarzinho. Quando ele diz que você é amigo dele, aí ok. Aí ali, Rodrigo, fechou, sabe? Ele vai até pra lua com você. Mas até ele Certo. dizer que você é amiga dele, tem chão. Padria, Tem chão, não é assim, não. a Lilian está dizendo que realmente é como nós pensamos, como é a Firenze para o italiano no dia a dia. Olha, tem gente florentina, nascida e criada e que não conhece certas coisas. É como a gente na praia aí em Fortaleza. Eu passava de 6 meses sem ir pra praia. Entendeu? Então, assim, Pronto, é muito. exatamente. Ela está complementando aqui. Sim, sim. O Florentino, ele, quando ele quer passear, ele vai para o centro, tá? Quando ele quer conhecer alguma coisa, ele vai para o centro. Então, quando tem dias de museu grátis, que tem, né? Que tem museus grátis, é o primeiro domingo, para quem mora em Florença, aí lota. Porque até mesmo porque os preços dos museus, alguns museus são caros. Então, assim, não é que todo mundo pode também ir para museu aqui, porque todo mundo fica pensando, ah, mas aí ganha em euro. Sim, também, mas gasta em euro, né? Então, não é que todo mundo é rico aqui. Então, quando o museu é de graça, lota. Padria, eu gostaria que você falasse um pouco aí sobre um outro gigante, né? Que chama-se Ferragamo. Meu Deus, Que eu, já- eu, já, outro eu, já, amor. eu já andei sabendo que você é apaixonado por esse Ferragamo. Sou apaixonada. Sou apaixonada. Não tem jeito. Sabe por quê? Porque ele é um gênio. Porque ele se chamava Salvatore Ferragamo. Também não ganha nada deles, tá? Se chamava Salvatore Ferragamo e quando ele tinha 6 anos, a irmã dele ia fazer a primeira comunhão, que eram 8 na casa dele. Uma casa simples, ele não morava aqui em Florença, né? Ele morava em Bonito, lá na região da Campania, perto de Nápoles. E aí os sapatos que eram passados de uma para outra não dava no sapato da menina, né, da irmã dele. E aí ele foi atrás de um sapateiro e pediu pedaços de couro e ele com 6 anos confeccionou o primeiro sapato dele que foi para a irmã dele. Então, um cara desse é só, sabe, assim, eles passavam fome, muitos deles foram para a América, que era isso, né, que as pessoas iam depois da Primeira Guerra Mundial. Enquanto a Primeira Guerra, a gente está falando de Primeira Guerra Mundial, foram muitos italianos para a América, também na Segunda Guerra também foram muitos italianos para a América, e e aí ele disse, não, eu vou para a América também, com 12 anos. 12 anos. E aí o cara tem um império, fez por ele o império dele, e ele está na segunda geração. Hoje são os netos que tomam conta ainda do Salvatore Ferragamo, e é uma marca reconhecida no mundo inteiro. E eu vou te dizer, Rodrigo, eu te desafio, viu? Quando você vier, eu vou te levar numa loja Ferragamo e você vai, numa loja não, na loja, que só tem uma, e você vai botar teu pé dentro de um sapato Ferragamo e você vai me dizer se existe sapato melhor do que ele. É mesmo? Pois Porque tá, até tá hoje, aceito o desafio. aceitou? Pois é. Porque até hoje o sapato é feito do mesmo jeito, apesar de ser uma produção enorme, mas é feito do mesmo jeito, no mesmo critério de qualidade que era feito
quando o Salvatore era vivo. Tanto que quando ele morreu, a dona Wanda, que é a esposa dele, ficou no comando e hoje são os 6 filhos e já está com os netos também. Mas é no mesmo lugar, no mesmo prédio de 1.200 que ele comprou com o dinheiro dele, que onde era a primeira fábrica, então vale a pena. Vale a pena. Que maravilha. Aqui, a Lilian, né, ela está perguntando onde os italianos mesmo, aí de Firenze, onde eles comem restaurantes que não são para turistas. Bem, essa questão de restaurante para turista, eu venho de um certo tempo para cá mudando o meu conceito, tá? Antes do lockdown, aqui em Florença, eu dizia, não, isso aqui não presta, isso aqui não presta, isso aqui não... porque via aquela multidão de gente ali, entendeu? Agora, depois do lockdown, eu estou mudando um pouco a minha concepção de restaurante para turista. Por quê? Porque eu estou vendo muito italiano sentado nos restaurantes que eu pensava que era para turista. Ah, padrinha, mas não tem turista? Tem. Tem alemão, tem norueguês, tem francês, tem espanhol. Tá cheio de... Só não tem brasileiro e americano. E chinês. O resto, né? Indiano também não tem. E eu mesma, Rodrigo, eu posso dizer que essa semana eu sentei num restaurante por causa de uma minha amiga, que é o Eden Planner. Ela disse, padrinha, vamos comer aqui. Eu digo, mulher, esse restaurante não presta, que é turístico. Ela falou, de jeito nenhum. Você vai sentar aqui comigo e você vai me dizer se presta ou se não presta a comida. E eu sou muito chata na escolha, no critério, porque eu penso não com a minha cabeça, eu penso com a cabeça do meu cliente, se ele vai gostar ou não. E eu dei a minha mão palmatória, entendeu? Então, assim, dei. Porque realmente era fresca a comida. Era muito boa a comida. Padria, a Bia Barreira está chegando aqui agora na live e está perguntando se você já falou de Davi de Michelangelo. Ela está dizendo que você dá um show. Ela chorou, a Bia. Ela chorou quando ela viu o Davi. A Bia, sabe quem é? Ah. É esposa do JP. Ah, a Bia. A esposa do JP. Eu estava querendo reconhecer a Bia, mas assim, agora você me lembrou, é a esposa do JP. Eu fiz uma live com o JP e ela participou, eu estava querendo me lembrar. E eu também, obviamente, João, conheci eles criança. Então, eu tinha que prestigiar o João, não tinha jeito. Ela chorou quando ela viu o Davi, assim, porque, Rodrigo, é um caso que eu acho que o meu caso com Florença não vem dessa vida aqui, sabe? Se tiver outras vidas passadas ou futuras, quando eu estou aqui no meu bairro, eu tô normal, tá? Mas quando eu chego no centro, eu tô em casa. É incrível, é uma coisa assim, é uma energia muito forte. Parece que os personagens fazem parte da minha vida. Também pelo tanto que eu estudei, né? E assim, foi amor à primeira vista, não tem jeito. Eu acho que era meu destino estar aqui. Padria, Dicas de Paris, né? Que é o Daniel. Daniel está dizendo que coincidência que hoje, no dia de hoje, em 1504, a primeira exibição da estátua de Davi de Michelangelo do Davi na Praça del Signoria, em Florença. Uma história legal é que o Michelangelo era muito, assim, ele era muito tinhoso, ele era muito estourado, assim. E aí, quando ele terminou o Davi, o prefeito, que foi quem pediu a obra, disse, não, mas eu não quero mais que você coloque no local que a gente... Eu também não vou contar os locais, né? Também assim, também é demais. No local que eu pedi, eu quero em outro local para as pessoas verem, porque ele ficou perfeito. Aí ele disse, como é a história? Tu não quer lá não, no local? Eu quero não. Tá bom, pois vamos, pois onde é que você quer? Aí ele disse, aí Leonardo, fizeram uma reunião, aí Leonardo, Michelangelo e Rafael, foi a primeira vez, em 1504, que eles sentaram numa mesa para dialogar sobre aonde vai ficar o Davi de Michelangelo. Pois bem,
Terminada, né? Eles falaram o que eles queriam e Michelangelo calado, Michelangelo calado, Michelangelo disse: terminaram? Terminando. Tá bom, pois eu vou dizer um negócio. O meu Davi vai ficar onde eu quero. Não sei porque vocês vieram pra cá, vocês perderam o tempo de vocês. E ele vai ficar na frente da porta do Palácio do Povo, porque nem senhor, seu prefeito, o senhor é dono de Florença, não. Quem é dono de Florença é a gente, que é o povo. E aí, pois não é que o Davi ficou na frente da porta da prefeitura por 300 anos. Que bacana, que bacana. É. São fofocas históricas, né? Padria, chegou aí um comentário, tá? Da minha mãe que está assistindo a live, minha mãe Marta Pereira aí, ó. Querida. Tá dizendo que você é muito espontânea, né? Que agrada a todos. Parabéns por sua determinação e seu maravilhoso trabalho. Obrigada, muito obrigada. Muito obrigada. Eu conheço tua mãe somente pela televisão, né? Mas eu fico assim, emocionada, assim, porque uma pessoa dessa dando elogio, para mim, muito obrigada. Muito obrigada. Ô, Marta Pereira, e o seu marido, né? Ex-deputado federal, Jackson Pereira, teve a honra de ter o voto da família da Da minha Padria. família toda, toda. Mas olha, eu sou muito toda, sempre. A gente já sabia em quem votar. Não precisava nem escutar nada, nem ver nada, a gente já sabia. Então, a gente sempre foi muito fiel. Eu quero até revelar aqui para vocês, tá, pessoal? Antes da nossa live aqui, eu convidei a Padria pelo trabalho dela que ela vinha realizando maravilhoso, né? Convidei ela pelo trabalho realmente. E após convidar, ela aceitou, mandei uma mensagem para ela e ela sugeriu fazermos uma live, aliás, uma chamada de vídeo entre nós dois, para a gente conversar um pouco e tudo sobre o que a gente ia conversar aqui na live. E quando estávamos conversando na chamada de vídeo, eu falei: Padria, você é minha conterrânea aqui do Ceará? Aí ela disse: eu sou sua conterrânea. E ainda tem mais, Rodrigo. Eu vou lhe dizer uma coisa. Eu era eleitora do seu pai, minha família toda do Ceará era eleitora do seu pai. Aí, pessoal, quando ela me disse isso, eu me arrepiei, realmente me arrepiei, porque eu não sabia disso. Convidei a Padria pelo trabalho dela, né? Exato. E, enfim, e eu vi esse testemunho dela que me deixou realmente sem explicação, né? Coisas realmente do destino. É verdade, verdade, é verdade. Foi muito. A gente deveria ter tido mais ou menos uns 15 minutos, a gente passou mais de uma hora conversando, fofocando. Padria, Fofoca. você falou muito da cultura, né? Você falou muito aí dos vinhedos, enfim. Também eu gostaria de ouvir de você qual a ligação de Firenze com a moda. Ah, total, total, total. Por quê? Ah, todo mundo vai dizer, Padria, mas não, é Milão, né? Não, gente, Milão é onde acontecem. Claro que lá tem fábricas, e milhões de fábricas. É claro que lá tem um polo muito grande, mas em Florença, vamos voltar lá para trás, que foi Florença que surgiu a cor púrpura, era em Florença que as pessoas ricas usavam vermelho, a cor vermelha. Foi aqui que os mercantes de tecidos iam para o norte da Europa e traziam as carradas, né, nos navios, porque o porto de Florença tinha porto em Florença. Então, os tecidos do norte da Europa, eles chegavam aqui e eles brocavam e eles bordavam, né, inclusive de fios de ouro, e vendiam por um alto preço. Então, Florença, desde sempre, dita moda. Por exemplo, no século XIV, no século XV, as mulheres, elas aqui em Florença, e aí foi uma coisa
europeia, as mulheres ricas raspavam o cabelo até aqui, tá? Isso aqui tudo raspado e pintavam de louro, né? Então todo mundo começou a fazer isso, né? Aqui nasceram Salvatore Ferragamo quanto profissional. Aqui nasceu Gucci, né? A Prada, nós temos uma fábrica da Prada aqui em Florença. Nós temos a fábrica do Valentino também. Então, Florença é elegante, Florença é limpa, Florença é plana, porque em algumas cidades você tem que subir e descer morro, que não é brincadeira. É muito bem. É muito bem. Aqui as coisas são feitas com muita qualidade. Diga-se de passagem que Dolce Gabbana, na semana passada, escolheu Florença para fazer 3 dias de evento, que foi uma injeção de vida para a gente. Porque ele escolheu Florença por causa do Renascimento. Certo. Né? Ele escolheu Florença para renascer, então. Padria, tem várias pessoas aqui falando da sua boa energia, sabe? Inclusive a Kátia, lá de São Paulo, está perguntando como você descobriu essa paixão na sua vida. Eu descobri quando eu cheguei aqui. Assim, eu não posso negar que em 2005, quando eu vim para cá a primeira vez, para conhecer a família do meu marido, quando eu cheguei na Praça da Senhoria, eu comecei a chorar. Né? Eu chorava, eu não sabia onde ir. Meu marido, o que está acontecendo? Nada, deixa aí, né? Era como se eu estivesse voltando realmente para casa. É tão estranho isso. Porque eu vivia em Fortaleza e a minha casa era em Fortaleza, né? E a minha vida era em Fortaleza. E aí, de repente, eu parecia que eu tinha voltado para casa. É estranho, é de espírito essas coisas, assim. Essa é a minha paixão. Uma pergunta da Emily. Ela está perguntando qual o estilo das mulheres de Florença. As mulheres de Florença, elas não gostam de muito colorido, tá? Elas são bem básicas. Elas não gostam de roupa com muito frufru, com muita flor, com muita... Elas são muito básicas, sabe? Chega a dar até, assim... Meu Deus do céu, bota um colar, sabe? Elas são muito discretas, tá? Aqui a gente pode usar joia, então elas andam com joia, até as vozinhas também andam com joia, né? E elas são muito discretas, isso sim, elas são muito discretas, são muito elegantes. Certo. A Carla está dizendo que Catarina de Médici levou os costumes florentinos para a França. Para você ter uma noção, era tão para frente, Florença, que ela realmente levou muitos costumes para a França. Caterina era pequenininha. Caterina, ela pegou uma ideia da China, que era o sapato alto, e trouxe para Florença. Olha aí. Era alta moda, né? E aqui nós temos um museu, que nesse museu, que é um museu arqueológico, a gente tem 2 pares e outro museu Orne, a gente tem 2 pares de sapato que não é de salto, é todo a plataforma, né? Por quê? Porque quando elas andavam, elas afundavam na lama, né? Então, para não afundar, elas andavam com esse sapato de plataforma. Então, o sapato de plataforma foi chegou da China por causa de Caterina de Médici. E ela era para frente porque quando ela chegou lá em Paris, ela disse: minha gente, vocês ainda comem com a mão? Eu trouxe meu garfo, minha faca, minha colher. Lá a gente come desse jeito. Então aqui era muito para frente. Aqui rolava muito. Padrinha, eu gostaria que você falasse um pouco o que é o Renascimento. O Renascimento é um período artístico, tá? É um período artístico que nasceu aqui em Florença com o nascimento da terceira dimensão, do 3D,
né? O que é o 3D? É a perspectiva. Você, quando olha para uma coisa, você parece que essa coisa está longe e essa coisa está bem perto de você. Então, isso foi descoberto aqui em 1401 por Filippo Brunelleschi, que foi o inventor da cúpula da nossa catedral. Então, quando ele faz isso, já tem um movimento em Florença do humanismo. O que é humanismo? É você se voltar para o estudo, estudar o latim, estudar o grego. Então, já tinha esse movimento. Quando ele descobriu isso, foi uma explosão em Florença e todo mundo correu para Florença. Então, Florença, assim, ela ficou muito. E todo mundo queria ver essa técnica que esse cara estava fazendo. E é o neoplatonismo, porque começaram a estudar novamente Platão. Então, as pessoas começaram a estudar mais, a descobrir, a tentar achar. E aí surge o Renascimento. É o renascer das artes, da história, da cultura. É um período que dura até 1527. Certo, Então, dura 127 anos. certo. Patrícia, Tem uma pergunta. qual... A melhor história eu já contei. Já, agora qual a pior? Vixe, a pior foi com um político, ó, que eu não vou revelar o nome, Hum. e que eu passei com ele 6 dias. E aí, ele nunca aprendeu meu nome, nunca aprendeu porque não quis. E ele, pra eu não ver o que ele estava fazendo, ele tá preso, tá? Pra eu não ver o que ele estava fazendo, ele dizia: minha filhinha, fique do lado de fora, que depois eu lhe chamo. Tipo uma loja de joia, uma loja de bolsa, uma loja. Minha filhinha. Aí foi a pior experiência que eu tive. Assim, eu não vi a hora de. Porque eu acho, sabe, Rodrigo, que a pessoa ela precisa ter tato com as pessoas, né? Ele me, assim, eu me senti uma pessoa realmente um escravo, entendeu? Eu me senti assim uma pessoa desmerecida, né? Pequenas coisas que fazem diferença, ou para o bem ou para o mal, né? Mas eu Exatamente. juro para vocês que ele está preso. Padria, eu queria que você respondesse aqui em 2 minutos, por favor, porque a gente está na reta final aqui. Já? Uma pergunta da Silmara. Ela está perguntando se houve discriminação dos italianos por você ser brasileira e se foi difícil aprender a língua. Não, eu aprendi a língua na escola, né? Eu fui para a escola de italiano aqui em Florença e aprendi italiano dessa forma. E quando eu cheguei aqui, a brasileira era prostituta, né? Na época. Então eu sofri porque por várias vezes me chamaram de prostituta e eu chorava e eu agora não choro mais. Assim, se acontecer uma coisa comigo, eu grito mais do que a pessoa. Então é assim que o italiano tem que ser tratado. Se ele trata, eu aprendi a ser mais educada aqui, tipo assim. Se a pessoa gritar com você, você grite mais alto, né? É assim que o italiano, se você chorar, aí adeus. É isso aí. É, é isso aí. Padria, nós estamos aqui, faltam 4 minutos para completar 1 hora que o Instagram corta a live, né? Corta. E para deixar salvo, a gente tem que, né? Pronto. Tem que. E eu quero dar aqui alguns avisos antes de você dar as suas considerações finais, tá? Tá. Eu quero quem está nos assistindo aí, tá, pessoal? Quem não segue ainda a Padria, você lá em cima, você clica, tá lá o nome dela, você clica e segue, e porque eu recomendo realmente, tem muito conteúdo bacana, muito conteúdo importante que eu acompanho sempre e eu recomendo.
E também pedir para quem não segue o Diálogo Ponto Aberto. É isso que eu ia dizer. Quem de vocês não segue o Diálogo Aberto, sigam, porque realmente ele faz entrevistas espetaculares, gente. Tem cada entrevista, assim, que você fica... sigam ele também. Sigam o Rodrigo também. Com certeza. Vocês acompanham a nossa programação de lives, né? Na próxima semana, nós teremos uma live. Nós falamos de moda aqui, e nós teremos uma live com a brasileira que ocupa o maior cargo da moda no Brasil, tá? Enfim, são lives com diversas... Quinta-feira agora, nós vamos ter uma live com uma advogada renomada no Brasil sobre reforma tributária. Que bom! Enfim, vocês sigam, acompanhem a programação, tá? E como eu falei, na próxima semana vamos ter né, a brasileira que tem o maior cargo da moda no Brasil, né? Vamos ter aqui, dia 29, a cantora que fez muito sucesso aqui no Brasil, cantora da banda Cheiro de Amor. Demais! Carla Vise, que cantou na banda Cheiro de Amor. Hoje ela mora em Portugal, vai estar com a gente aqui na live. Enfim, pessoal, obrigado por nos acompanhar, pela audiência, tá? Essa live com a Padria vai ficar salva aqui no feed do Diálogo Aberto. Quem não assistiu toda, vai lá, assiste a parte que não assistiu. Se quiser encaminhar para alguém que tem interesse, enfim. Exato. Padria, parabéns pelo teu trabalho. Que Deus obrigada, te abençoe, muita saúde, muita paz, tá? Você também, meu amigo. O que eu posso lhe dizer é que você está realmente no caminho certo, né? Obrigada, Rodrigo. Obrigada. Cada vez mais os clientes vão recomendando você para outros, enfim. E, com certeza, você merece parabéns. Obrigada. E as tuas considerações finais, por favor. Bem, uma pessoa perguntou se eu voltaria a morar no Brasil. Gente, eu já estou enraizada aqui, né? Eu já tenho família, já tô adaptada e eu amo isso aqui. E para largar isso aqui, não, hoje eu não voltaria, né? Mas ninguém sabe o dia da manhã. Mas eu agradeço todos vocês. E, por favor, siga o Diálogo Aberto, porque realmente ele tem lives muito boas mesmo. E, Rodrigo, olha o que você me prometeu. O sapato, e eu vou lá te visitar no teu trabalho. Com certeza. Eu já ia lhe lembrar agora. Você falou... Eu não me esqueci, não me esqueço, não. Eu vou fazer questão. Com certeza. Pois, pessoal, muito obrigado aí, né? A Kátia aqui lá de São Paulo, a Maria José Barbosa, Lena Macedo, Germana Vanderlei, Cristi, Raquel Drummond, Silmara, Lilian Paparella, obrigado, Karine Barreira, né? Vivi Souza, Lúcia Santana, Mimos da Guará, Lúcia Santana aqui, Reni Maria, obrigado. Fátima de Carli. Enfim. Vamos fazer a caravana Fortaleza Florença, bora! Raimundo Silva, obrigado. A Rosane, obrigado, doutora Rosane. Enfim, tanta gente boa. Obrigada, gente. Tanta gente maravilhosa aqui. Tanta gente aqui que realmente abrilhanta realmente a nossa conversa. Participaram aqui com perguntas importantíssimas, né? Enfim, é muito bacana. Muito bacana. Agradeço. Muito bacana. Eu te agradeço e a gente vai se falando, né? A gente vai se vendo e se falando. Padria. Agora o laço já se fez, não adianta mais. O nó já se fez. Padria, você é uma cearense que nos dá orgulho aqui a nós cearenses, tá? Uma cearense fazendo sucesso no seu trabalho aí, né? Assim, obrigada, realmente Rodrigo. É um orgulho para todos nós. E para mim também, ser cearense. Né? E o teu trabalho, o teu sucesso vai construindo a imagem de nós brasileiros, a imagem de nós cearenses. Exato. Né? Exato. Nunca esquecerei nenhum sotaque, nada. Tá aqui no meu coração, não tem jeito. Obrigado.
Muito obrigado, pessoal. Ó, até quinta-feira na próxima live, tá? E acompanha o Diálogo Aberto, segue e acompanha toda a programação. Obrigado, Padria. Boa noite. Obrigada, Rodrigo. Tchau. 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 Obrigado.